Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga, sejam muito bem-vindos ao canal da J-League Insider. E hoje nós vamos comentar sobre a chegada do atacante português Gonçalo Paciência ao Sanfrecce Hiroshima. O Gonçalo estava no Celta de Vigo, da Espanha, e ele rescindiu seu contrato com o clube espanhol para chegar ao Sanfrecce Hiroshima e poder ajudar as flechas nessa disputa de título. Então não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa também aqui o seu like, o seu comentário e também se inscreve, né? Dá uma olhada aqui embaixo que vai estar o link de todas as nossas redes sociais, né? Enquanto o X está fora do ar no Brasil, eu peço que você siga as nossas outras redes sociais, o TikTok, o Instagram e também o Blue Sky. Além, se você tiver acesso, também siga o nosso X. Daqui a pouco ele deve voltar ao normal aqui no Brasil. Mas vamos comentar então sobre a chegada do Gonçalo Paciência, que chegou ao Sanfrecce Hiroshima. Né? Ele foi anunciado na manhã desta segunda-feira aqui no Brasil, já tarde/noite de segunda-feira lá no Japão. E há algum tempo eu venho falando para vocês sobre como eu acredito que a J-League precisa ser esse porto seguro para que esses jogadores que não estão se encontrando no futebol europeu, que eles possam reencontrar o seu futebol na J-League. Também os treinadores que desejam reerguer a sua carreira, eu já falei diversas vezes que eu acredito que o Xavi e o Pirlo deveriam ser prioridades para a J-League como treinadores, né, para que eles consigam reencontrar as suas carreiras como treinadores e também ajudar na visibilidade da liga. Eu acho isso muito importante e é muito legal que o Sanfrecce Hiroshima tenha conseguido tomar essa atitude e ter contratado um jogador que, na minha opinião, é bem interessante, embora já não venha de boas temporadas já há algum tempo. É claro, muita gente argumenta, mas o Juan Mata, por exemplo, no ano passado pelo Vissel Kobe, jogou 10 minutos e foi embora, não se dedicou. O Vissel Kobe também, outro exemplo que trouxe diversos jogadores da Europa e em fim de carreira, mas só conseguiu realmente ser campeão da J-League quando nenhum desses jogadores era titular, né? A maioria vendidos e só o Juan Mata no banco, por exemplo. Muita gente vai argumentar que talvez não valha a pena. E eu já penso de uma outra forma. Eu acho que vale sim a pena quando a gente pensa principalmente em visibilidade, na forma da gente vender e levar a J-League para mais pessoas. Uma coisa é a gente conseguir vender a J-League. E aí, quando eu digo vender, não estou falando dos outros projetos que vocês sabem que a gente tem aqui, que são os direitos de transmissão e tudo mais. É vender mesmo como produto, para que as pessoas sigam a J-League Insider, sigam o Thiago Bom Tempo, sigam a gente que faz uma produção de conteúdo sobre o futebol japonês. O que eu quero dizer, na verdade, de vender, é que as pessoas enxerguem a J-League realmente como uma liga competitiva, que é o que ela é. Hoje a gente tem, por exemplo, 5 times disputando o título, né? A gente tem Gamba Osaka, Kashima Antlers, Vissel Kobe, Machida Zelv e Sanfrecce Hiroshima, né? Nessa ordem de baixo para cima, né? O Gamba em quinto, o Sanfrecce em primeiro. E é muito interessante que o Sanfrecce tenha feito esse movimento para que outros jogadores também que têm muita qualidade, mas não conseguem encontrar o seu futebol na Europa, que eles possam ter esse porto seguro no Japão. Né? A gente sabe que a Liga Saudita está fazendo muitos investimentos, né? Já é a terceira ou quarta janela que os clubes sauditas fazem muitos investimentos e é a loucura do mercado de transferências. E a gente também sabe que isso pode alavancar o futebol da Ásia ou pode também frear o futebol da Ásia. É 8 ou 80. Ou outros jogadores vão começar a enxergar em outras ligas asiáticas uma forma de jogar contra o Cristiano Ronaldo, contra o Neymar, e também poder disputar as mesmas competições, de crescer o nível do futebol asiático, ou o futebol asiático vai ficar numa dinastia saudita, né? Porque eu acho muito difícil que hoje algum clube japonês tenha condições, por exemplo, de vencer o Al Hilal ou tenha condição de vencer o Al Nassr, né? Eu acho que isso vai ser muito difícil com o passar das temporadas se esse movimento continuasse o mesmo. E eu acredito que a chegada do Gonçalo Paciência seja muito importante para que outros jogadores possam ser atraídos para a J-League. E basta a liga entender esse movimento e continuar esse movimento, ajudar os clubes a realizarem mais movimentos como
como esse. A gente está vendo, por exemplo, o Alex Telles, lateral esquerdo brasileiro, que foi dispensado do Al Nassr e está sem clube. Ele tem ofertas da Turquia e de Portugal, mas um clube da J-League poderia muito bem chegar no Alex Telles e oferecer um projeto. A gente também vê outros jogadores que não têm grandes possibilidades no futebol europeu e precisam de novos ares, né? A gente vê jogadores em queda. Pô, o Dele Alli tá sem clube nesse momento. O Dele Alli poderia ser um bom ativo dentro da J-League. A gente tem o Martial e o Memphis Depay, também sem contrato os dois. Pô, dois jogadores que podem sim servir muito bem pro conceito que a J-League está precisando. Você imagina, pega o Urawa Reds, que vai disputar o próximo Mundial de Clubes. Pô, investe, traz o Memphis Depay, traz o Martial, traz o Alex Telles, faz esses investimentos e ajuda também a melhorar a qualidade da liga. A gente sabe que durante alguns anos esses jogadores estiveram em queda, mas a gente também sabe que por mais que a J-League seja muito competitiva, o nível dos jogos não é diferente do nível europeu. Né? A gente consegue ver a diferença dentro do próprio futebol saudita, que já pegou jogadores também que vinham em baixa e esses jogadores jogaram muito bem, ou jogadores que estavam numa constante ou vinham num crescimento e esses jogadores basicamente deitaram na Arábia Saudita. Então o nível de competitividade é outro, embora seja muito competitivo, tá? Quando a gente fala de nível de competitividade, não significa que a Liga Japonesa e a Liga Saudita são várzeas da bola. Não, é um nível técnico e tático diferente do que a gente acompanha hoje no futebol europeu. Então a J-League pode sim se aproveitar disso e eu acho que o Gonçalo Paciência é um grande ativo, pelo menos para esse começo. Isso é muito importante também porque a J-League perdeu muitos atletas, e muitos atletas jovens, muitos atletas que vinham se destacando. O próprio Sanfrecce Hiroshima perdeu o Yuki Ohashi para o Blackburn, da segunda divisão da Inglaterra, e consegue repor à altura o Yuki Ohashi com justamente o Gonçalo Paciência. Então eu acho isso muito importante e eu acho que, como eu já disse, pode fortalecer a J-League internacionalmente. Mas poxa, Matheus, olha, o Gonçalo Paciência não é nada, né? Ele não é um top 10 atacantes portugueses nesse momento. Sim, é verdade, mas até aí os top 10 atacantes portugueses ou estão jogando na Europa ou estão jogando na Arábia Saudita. Então a J-League ela precisa se encaixar como aquela liga para pegar do 11º ao 20º, se é que vocês me entendem. É, quando a gente para avaliar o que foi a janela da J-League, a gente viu a chegada de jogadores do futebol brasileiro e jogadores africanos também, com muita, como eu posso dizer, com um volume maior. A gente teve, por exemplo, o Rafael Elias chegando do Cruzeiro para o Kyoto Sanga, a gente também teve o Lucas Oliveira também chegando do Cruzeiro para o Kyoto Sanga, e a gente teve também outros jogadores africanos, o próprio Jean-Claude chegando para o Yokohama Marinos, a gente teve o Amadou Bakayoko que chegou para o Hokkaido Consadole Sapporo. Então, esses investimentos estão sendo feitos e, na minha opinião, são feitos corretamente. A gente já vê que o Rafael Elias, por exemplo, está entregando muito bem para o Kyoto Sanga. E a gente a gente viu também que o Amadou Bakayoko também chegou entregando bastante coisa para o Hokkaido Consadole Sapporo, tanto que o Sapporo ele está se recuperando. Hoje deixou a lanterna. O Sapporo basicamente está o campeonato inteiro na lanterna e agora deixou a lanterna, entregou essa lanterna para o Sagan Tosu. Então, na minha opinião, eu acho que a J-League começa a enxergar esse mercado, começa a enxergar os africanos como uma possibilidade, começa a enxergar os brasileiros também como uma possibilidade, e a chegada do Gonçalo Paciência pode ser muito importante para que enxergue também os europeus como essa possibilidade. Claro, a gente pode sempre dizer, pô, a J-League não é tudo isso, ela não tem uma grande visibilidade. Isso é verdade. A J-League não tem a grande visibilidade que até mesmo o campeonato holandês tem hoje, né? É muito mais fácil para um jogador atuar no Ajax do que no Kashima Antlers, né? Em questão de visibilidade, eu estou falando. Mas é muito importante que esse movimento comece a ser feito, tá? É como eu falei, se a gente tem as prateleiras, né, ali o top 10 atacantes portugueses, os top 20 atacantes portugueses, a gente sabe que a J-League não consegue hoje contratar o top 10 atacantes portugueses, mas ela tem que se colocar como para contratar alguém do top 20. E eu acho que o Gonçalo Paciência é alguém do top 20, né? É um jogador com muita qualidade e que por lesões, por
descompromisso, ou até mesmo por falta de oportunidades, o Gonçalo Paciência não foi o jogador que a gente esperava dele. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero saber a opinião de vocês sobre a chegada do Gonçalo Paciência e também que vocês deixem aqui embaixo indicações de jogadores que não estão muito bem nos seus clubes europeus e que podem reforçar clubes da J-League na próxima janela ou até mesmo numa próxima temporada. Eu vou ficando por aqui. Não se esquece mais uma vez de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa o seu like e também aqui na descrição vai estar os links para as nossas outras redes sociais. Eu peço que você siga para ajudar o nosso trabalho, pelo menos enquanto o X segue bloqueado aqui no Brasil. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.